Olá pessoal de Física Geral 1, dando continuidade ao nosso conteúdo. A gente tinha começado a conversar sobre conceitos associados à força. E a gente sabe que força está estritamente associado com as leis que Newton definiu há algum tempo atrás. E aqui a gente vai fazer uma obtenção teórica dessas leis, tá? Na última aula a gente então conversou mais sobre a lei da inércia, que seria a primeira lei de Newton, e conversamos sobre o conceito de referencial inercial. Então, um referencial inercial seria aquele que não é acelerado. Um referencial, um lugar que está se movendo a uma velocidade constante, pode ser considerado um referencial inercial. Ele só deixa de o ser quando está acelerado. Então, devido a isso, curiosamente, nós aqui na Terra não estamos num referencial inercial. A Terra gira, e todo corpo que gira tem uma aceleração centrípeta. Então todos nós estamos sofrendo essa aceleração, o que acaba, por fazer o nosso referencial não respeitar apropriadamente as leis de Newton para referenciais inerciais, as mais clássicas. Tanto que em cursos de física mais avançadas, a gente escreve uma função da força total que há na Terra. Isso envolve umas forças que vocês provavelmente nunca vão ouvir, mas uma bem curiosa e interessante é a força de Coriolis. A gente interpreta o efeito da Terra girando como uma força. Onde que isso é útil, né? Imagina que vocês estão tentando atirar num navio inimigo que está a quilômetros de distância. Vocês têm que atirar nele, só que como essa bola de ferro que vocês vão atirar do canhão, ela vai viajar muitos quilômetros, então durante esse percurso a Terra vai girar um pouco. E esse giro pode ser suficiente para não acertar o navio inimigo. Portanto, eles deviam fazer cálculos levando em conta essa aceleração, o movimento da Terra em si, que a gente colocava numa equação de força todos os dados associados com a rotação da Terra. E esses dados associados a gente então acabava por chamar de força de Coriolis. Existem outras forças bem interessantes, como a força centrífuga, que também centrifugar, não centripetar. Durante a graduação de vocês provavelmente não irão ouvir falar sobre a força centrífuga, mas ela é uma força que age em referenciais não inerciais. E vocês fazem uso dela bastante, assim, como por exemplo quando vocês giram um guarda-chuva. Vocês giram ele, vocês percebem que as gotas de água saem pela tangente, né? Isso é devido à força centrífuga. Na tecnologia, ela é importante para mandar sondas para o espaço, porque a força centrífuga é uma força que ajuda a você sair do seu referencial inercial. No caso, as gotinhas saindo do guarda-chuva. Ou no caso que eu estou pensando aqui, as naves espaciais saírem da Terra. Então, no local onde haver mais força centrífuga, é interessante que tenham aquelas cabos, né? Eu acho que o nome é cabos, bases espaciais que lançam as naves, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que a maioria dos ônibus espaciais saem da Terra, né? Que fica lá na pontinha dos Estados Unidos. Por quê? Porque a força centrífuga está totalmente associada com o raio do seu referencial não inercial. Então, quanto maior o raio, maior a força centrífuga. Ok? Então, o raio é maior mais para o centro da Terra, né? De tal forma que é mais interessante colocar esses lugares onde tem lançamentos de foguetes mais no centro da Terra. A base de Alcântara, se não me engano, era mais no norte do Brasil. Então, consequências dos referenciais não inerciais. Mas fica só mais como curiosidade para vocês, para resolver as contas, levando em conta a lei de Newton, vocês não vão usar muito, tá? Agora vamos falar, vamos obter aqui ideias para a segunda lei de Newton. Então, vocês podem ver aí no slide que a gente tem um rapaz usando sua força para mover um corpo
E, bem, o que está acontecendo aqui é que essa força está sendo medida. Medida como? Pelo, pela extensão da mola. Né? A palavra é essa, extensão da mola. A mola está se expandindo. E, eventualmente, vocês vão aprender que existe uma força associada com expansões de mola. É a lei de Hooke, alguns de vocês devem lembrar do ensino médio, né? Então, caso vocês apliquem forças em um corpo e a resultante dessas forças não seja nula, ou seja, várias forças estão agindo sobre o corpo, essas forças podem se somar e dar zero. Caso isso não ocorra, o corpo vai sofrer uma aceleração. E daí vem todas aquelas consequências da aceleração que a gente viu lá no primeiro assunto de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Ele vai começar a se mover com uma velocidade que varia, o gráfico da velocidade vai ser assim e por aí vai. Ok? Bem, a gente pode fazer mais experimentos, né? E aqui dobra a quantidade de matéria do corpo. Então vocês estão puxando algo com o dobro de massa. E experimentalmente percebeu-se que a aceleração nesse processo caiu pela metade. Então, é assim que os cientistas eles acabam fazendo experimentos para descobrir equações, né? Fez o mesmo experimento com mais massa e apareceu uma relação direta entre a massa e a aceleração, significa que de alguma forma isso está associado com o teu experimento. O teu experimento é o quê? É sobre força? Então força vai estar associado com massa vezes aceleração. E bem, fazendo o óbvio aqui, né? A gente consegue perceber que a força ela vai estar diretamente associada com a aceleração e diretamente associado com a massa também. Okay? Quanto maior a massa que vocês querem mover, mais força vocês têm que aplicar. E quanto mais força vocês aplicarem, mais aceleração esse corpo ganha. Então veja que existe toda uma proporcionalidade aqui. E, bem, o Newton, depois de fazer alguns experimentos desse, concluiu a equação, né, provavelmente mais famosa da física geral 1, que é a segunda lei de Newton. O somatório das forças é igual à massa vezes a aceleração que esse corpo vai ter. Ok? O cuidado que vocês têm que ter é o seguinte, né? Agora que a gente está na graduação, vocês têm que levar em conta que a aceleração e a força, elas não vão estar sempre presas numa horizontal ou num planinho inclinado, né? A força e a aceleração são grandezas vetoriais. Então, por ser grandezas vetoriais, elas têm módulo, direção e sentido. De tal forma que, às vezes, vocês vão ter que lidar com mais dimensões do que só uma no problema de vocês. Tá? Vocês vão ter que fazer decomposições, saber lidar com vetores, saber fazer relação de vetores usando seno e cosseno, tá bom? Então toda essa parte mais matemática aí da trigonometria é extremamente importante para conseguir resolver problemas de segunda lei de Newton, ok? E percebam também algo bem interessante, que é o seguinte: uma vez que vocês obtêm, né, vocês sabem qual é a somatória das forças, vocês somam tudo lá e por algum motivo vocês encontram, e também vocês por algum motivo sabem qual que é a massa do objeto, vocês conseguem obter a aceleração. Beleza. A aceleração, aqui em Física Geral 1, mais precisamente, ela normalmente é um valor constante, tanto em módulo, direção e sentido, tá? Não vai mudar nada. Vai ser um valor constante. Ok? Uma vez que ela é constante, então vocês sempre vão obter as equações do MRUV para cinemática, né? A S igual a S0 mais VT, mais V0T mais AT quadrado sobre 2 e V igual a V0 mais AT. Então, se um dia num problema que tiver força perguntarem qual que é a velocidade desse corpo, é só vocês lembrarem da associação que existe de aceleração com velocidade pela equação V igual a V0 mais AT. Se pedir deslocamento, mesma coisa. Ok? Beleza.
Então, o legal, né, o que facilita um pouco, no fato de a gente estar num regime bem longe do relativístico, é que as dimensões elas não vão se interferir, ok? Uma vez que vocês calculam o somatório das forças no eixo x, vocês obtêm a aceleração no eixo x. Então, isso pode facilitar um pouco o problema de vocês em algumas situações. Porque o problema vai pedir, sei lá, só a força numa determinada coordenada. Vocês não vão se preocupar, a princípio, com as componentes em outras coordenadas, na y e na z. Vocês só vão se preocupar em x. Okay? Às vezes, tal qual lá no assunto de movimento bidimensional, vocês precisam ir para as outras dimensões para encontrar informações para assim jogar naquela em que o problema está pedindo está perguntando alguma coisa, né? Que nem a gente fazia isso, a gente encontrava o tempo em y e jogava em x para encontrar o alcance das partículas lá no movimento bidimensional. Aqui pode ser que ocorra essa situação também. Então, o que vocês têm que lembrar é que mesmo sendo uma grandeza vetorial, por favor anotem isso, mesmo sendo uma grandeza vetorial, vocês podem decompor a força nas 3 dimensões e assim facilitar o cálculo de vocês, tá? Em cada uma das dimensões, a aceleração acaba virando uma grandeza escalar, né? Tanto a força como a aceleração vira escalar naquela dimensão. O sentido vai ser só a questão dela ser negativa ou positiva. Beleza. Então, como eu falei para vocês, né? A aceleração, todas essas equações aqui, que é força igual a massa vezes aceleração, as leis de Newton, elas são para referenciais inerciais. Para não inerciais a gente não vai trabalhar aqui. Então a gente não precisa se ater, mas obviamente, né, as equações mudam, como eu falei para vocês sobre a força de Coriolis, a aceleração centrífuga, etc. Ok? Então, bem, a unidade da força é Newton, tá? E Newton é uma unidade que está associada com as grandezas que formam a força. Ou seja, como força é massa vezes aceleração, então significa que Newton tem as unidades de massa e aceleração, ou seja, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso é Newton, tá? Então vocês sabem que vocês podem reescrever essa unidade de Newton como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado metro, quilograma, segundo são unidades do SI, só lembrando. Meu Deus, por que tá voltando assim? Tá, beleza, vamos lá. Bem, uma perguntinha aqui que fica para vocês. Já adianto que não, né? A resposta é não. Por sinal, massa é um conceito físico que até hoje não está bem explicado, por mais incrível que seja. Até cosmólogos tentam explicar o que é massa, mas isso fica para outro dia. Se quiserem perguntar por e-mail também, a gente pode conversar sobre isso. Aqui, né, a gente mostra alguns experimentos, né, e a ideia de que se a gente fizer os mesmos experimentos em lugares diferentes, como por exemplo na Terra e na Lua, a gente vai obter valores de força diferente. Então aqui entra um ponto muito importante, que talvez vocês não devem levar muito em conta, que é a questão de vocês dizerem assim, quando se medem na balança, né? O meu peso é 60 quilos, o meu peso é 70 quilos. Está completamente errado, né? Fisicamente falando. Peso é uma força. Então, como eu acabei de conversar com vocês, força é medida em newtons. Enquanto o que vocês estão realmente falando é a massa de vocês. A massa é medida em quilogramas. Então, a massa de vocês, a balança mostra lá 70 quilogramas, 80 quilogramas. Mas essa mesma balança na Lua daria outro valor. Ok? Isso não significa que vocês perderam massa ao ir para a Lua. O corpo de vocês é o mesmo. Mas o peso é diferente lá, porque a balança já leva em conta a força da atração da gravidade. Né? E a gravidade na Lua é diferente. Então é por isso. Ok? Bem, claro que existem infinitas contas possíveis, levando em conta a segunda lei de Newton. Mas no curso de Física Geral 1, e principalmente no assunto para essa prova, a gente vai levar em conta só essas aqui, ó. Força gravitacional, peso, força normal, tração e força de atrito. Basicamente é isso, tá, pessoal?
Claro que a gente vai utilizá-las em diversas situações, como por exemplo planos inclinados, polia de Atwood, bloquinhos, né, conectados por um fio e por aí vai. Ok? O livro aqui ele começa, o livro dos slides, ele começa falando da lei da gravitação universal de Newton. A princípio eu não vou cobrar isso para essa prova, tá? O que é importante é levar em conta a consequência dela, que é devido a essa atração gravitacional que a gente tem esse G aqui. Esse G surge dessa equação. Esse G que vocês conhecem bem aí como 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a aceleração da gravidade, em outras palavras, surge da lei da gravitação universal, a mesma lei que rege o movimento de corpos celestes, né? Da Terra girando em torno do Sol, o Sol girando em torno do buraco negro, etc. Ok? Então, bem, outra força que aparece bastante é a tal da força normal. Então, por favor, anotem, se vocês estiverem com um bloquinho de notas aí, alguma coisa, que eu vou falar agora. A força normal só aparece quando o corpo está sobre uma superfície, gente, tá? Se ele estiver solto, se ele estiver num fio, não vai ter força normal. Tem outras forças, mas a força normal não. Então é só quando o corpo estiver sobre uma superfície. E o próprio nome diz, força normal significa que o vetor dessa força é normal à superfície. Está apontando 90 graus à superfície. Então, se vocês tiverem uma mesa horizontal, o vetor normal está na vertical. Agora, se o plano for inclinado, o vetor normal também vai ficar inclinado. Então, esses são os pontos principais aqui da força normal. Não tem por que me ater muito sem resolver exercícios, né? A força de tração, pessoal, é uma força que ela age em cordas, ok? Basicamente em cordas. Ela é uma força que está conectando, na verdade, os dois blocos aqui. É uma força associada aos dois blocos. Então, como eles estão conectados, essa tração é a mesma para os dois, ok? Então, é isso. Por mais que você esteja puxando com uma força maior o M2, que vai fazer o M1 se mover nessa mesma direção dessa força, ou seja, para a direita, vai ainda existir uma força de tração aqui que é igual para os dois. E essa força de tração, ela aparece em todos os sistemas que têm corpos ligados, tá? Pode ser planos inclinados, polias, esse tipo de situação. Então, bem, aqui tem um exercíciozinho básico. Eu até recomendo que vocês batam um print dessa página aqui, porque esse resultado ele é bem usual, ele aparece muito, tá? Tem muitas questões que dão esse sistema aqui para vocês resolverem e a aceleração é sempre essa. É sempre o bloquinho que está caindo, dividido pela massa dos dois bloquinhos somados, vezes a gravidade. Né? O que a princípio vai nos dar, né, em geral, na verdade bem em geral, na verdade em todas as situações, é essa aceleração da queda menor que a aceleração da gravidade, tá, pessoal? Então é até uma provinha real aí quando vocês forem resolver problemas desse estilo. Se a aceleração for maior que a da gravidade, pode ter certeza que está errada. Afinal de contas, tem uma força de tração contra a força da gravidade, né? Então, beleza. Que, bem, a ideia de transformar o problema em unidimensional é aquilo que eu estava conversando para vocês, né? Simplificar as situações que aparecem para vocês. Ok, tem um bloquinho se movendo em Y e outro em X, mas essas forças estão ligadas. Então é como se fosse uma coisa só. A gente vai conversar mais disso na aulinha de exercício. E aqui a máquina de Atwood, tá? Que é basicamente uma polia que liga dois blocos por um fio. A tração continua sendo a mesma, por mais que tenha esse círculo aqui, que é a polia, por eles estarem conectados por esse fio, a tração no fio é a mesma. Então a tração funciona como uma força que está contra a força da gravidade aqui. Então na hora de vocês escreverem a segunda lei de Newton, onde vocês têm que colocar o somatório das forças, percebam que interessante. A atração, ela sempre tem um sinal contrário da força de gravidade. Uma vez que a atração é positiva, a força de gravidade é negativa. Beleza? Bem, aqui temos outros exemplos e eu acho que a terceira lei de Newton a gente pode deixar para um outro momento para conversar, que ela é bem interessante. Ou não, né? Vamos lá, vamos terminar aqui a parte teórica. Terceira lei de Newton parece
coisa de novela da Globo, assim, ó. Se me atacar, eu vou atacar, em outras palavras. Se tu faz uma ação, tu vai ter uma reação. Se tu aplica uma força, tu vai sofrer a mesma força. Só que com sentido contrário. Só isso, o módulo de direção é o mesmo, mas o sentido é contrário. Né? Se vocês derem um soco na parede, a força que vocês estão aplicando na parede é a mesma que vocês vão sofrer na mão de vocês. Okay? Então isso é meio contraintuitivo, né? Afinal de contas, quando vocês sofrem o impacto de um ônibus, parece que o ônibus não sofreu nada, mas na verdade ele sofreu a mesma força que vocês sofreram. Então, a terceira lei de Newton é uma lei bem teórica, que vale bastante discussão para um outro momento, tá, pessoal? E fica a pergunta aqui para vocês. Se toda ação causa uma reação, vocês sabem que a força da gravidade está empurrando tudo para baixo, né? Então a força da gravidade é a ação, tá empurrando todas as coisas para baixo. Qual é a reação da força da gravidade? Onde ela está sendo aplicada? Essa é a pergunta. Então vai ficar aí para vocês me responderem.